Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus a todos que estão acompanhando a leitura e a pregação da palavra de hoje. Amém? Que Deus abençoe a todos. Senhor Deus, vamos orar, irmãos. Senhor Deus, abençoe a pregação dessa palavra, que ela alcance as pessoas, ó Deus, que ela venha alcançar aquelas pessoas que precisam se converter, Deus, que estão presas no pecado, na impiedade, na atadura, na ligadura das coisas espirituais, Senhor. Que o Senhor liberte cada um que vai ouvir essa palavra. A tua palavra diz, ó Deus, que as pessoas invalidam a palavra de Deus por causa da tradição. Que todos possam crer na tua palavra, Senhor, porque a tua palavra é a verdade, a tua palavra é alimento. A tua palavra, ó Deus, é que nos fortalece. O Senhor Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. E a tua palavra que pregamos aqui. Salva as almas, Senhor. Liberta em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, esse é o programa Palavra Viva, com a pregação do irmão Milvio, que Deus abençoe a todos. Tá bom? A nossa pregação do dia de hoje está em Mateus, no capítulo 13, que diz assim: E tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Então Jesus saiu e foi assentar-se perto do mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele. E vendo que Jesus estava ali, irmão, o povo passava, falou, Jesus, eles chegavam e se assentavam aos pés dele. De sorte que, entrando num barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. Então, quando era gente demais para um lado, para o outro, para cima, Jesus entrou na praia, entrou no barco e o povo ficou do lado de fora. E do barco ele lhe falou de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, jogar as sementes, plantar. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Então, quando ele semeava, uma parte caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. Então, uma parte da palavra caiu e as aves comeram, uma parte da semente. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz, não se aprofundou. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, irmãos. Olha só. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que eles falam por parábolas? E ele respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Irmãos, presta atenção nessa palavra. Olha só, vou responder de novo. Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Nós temos um chamado, irmãos. Deus nos chamou para sermos... Eles foram os semeadores. O Senhor Jesus, os apóstolos, a igreja primitiva semeou. Nós somos os ceifeiros. É a hora da colheita, irmãos. É a hora da colheita. Temos que pregar a palavra de Deus e ganhar almas para o Senhor Jesus. É a nossa função, é a função da igreja. Jesus, quando ele subiu, ele disse: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for salvo, aquele que crer será salvo. Aquele que não crer será condenado. Aqui ele está falando justamente isso, porque aquele que não crê, até aquilo que tem lhe será tirado. Irmãos e irmãos, misericórdia, Deus. Irmãos, o Deus criador dos céus e da terra,
Enviou o Filho dele para morrer por nós, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus morreu e ressuscitou. Preste atenção nisso. E daí para frente, ele deu poder à igreja. Ele já tinha dado enquanto ele estava antes de morrer. Mas ali ele consolidou o poder da igreja. Ele disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E de fazer discípulos de mim. Expulsai demônios, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos. Leve o evangelho a toda criatura. É a nossa função. Mas os homens que querem poder, criam placas de igreja, com títulos, com nomes. Mas placa de igreja não salva ninguém. Ah, porque eu sou da igreja tal, não vale nada. Ah, eu sou da igreja tal, não vale nada, irmão. Você sabe o que vale? O Senhor Jesus disse: alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. É o livro da vida o que importa, irmão. Nós somos a igreja do Senhor Jesus que temos o nome escrito no livro da vida. É isso que importa. Nós somos uma única igreja, uma só. Ah, porque existe igreja tal, tudo mentira. É só uma igreja que existe, uma. E é a igreja que tem o nome escrito no livro da vida. Nós somos hoje a geração do arrebatamento da igreja. O Senhor Jesus está voltando para nos buscar. E nós iremos subir para o encontro do Senhor nos ares. Glória a Deus, aleluia. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração para todos sempre. Amém? Irmãos, aprenda isso. Cuidado que vocês estão indo para o inferno porque está seguindo tradição de igreja. Jesus disse: invalidais a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Cuidado que vocês estão pondo a igreja, título e CNPJ, presta atenção, acima do poder do Filho de Deus. O Filho de Deus não tem uma igreja só na terra, não. Ou melhor, ele tem uma igreja na terra, mas essa igreja que tem o nome escrito lá no livro da vida. Não é igreja romana, não é igreja evangélica. Está ouvindo? Não é igreja de qualquer outra denominação. Não é Maranata, não é Assembleia de Deus, não é Universal, não é Mundial, não é católica. Deus não deixou título de igreja. Os homens criaram título para poder extorquir a lã da ovelha. Então, os títulos foram criados para esse propósito. Embora a igreja primitiva, a igreja, quando começou, criou-se lá a CNPJ, abriu o templo e tal. Precisava fazer isso? Vamos crer que sim, né, irmãos? Porque, na verdade, na igreja primitiva não teve isso. Nem o apóstolo Paulo, nem nenhum dos outros apóstolos, nem Pedro, nem ninguém, Tiago, nem João, nem ninguém. Abriu um templo e falou: o povo vem aqui. Não, eles foram até o povo, ia andando e indo até o povo. Assim que era, mas tudo bem. Mas vamos dizer que por um tempo acreditamos que tinha que ter o templo, né? Que tinha que ter o templo. Na verdade, um templo para reunião, esse templo tem que chamar casa de reunião e oração para a igreja do Senhor Jesus. E não chamar igreja tal. Não é igreja. Igreja somos nós, irmão. Ali é casa de reunião e oração. Casa de cultos, também pode. Casa de culto, casa de oração, casa de reunião. Casa de cultos e de oração. Ou casa de oração e de culto do Senhor Jesus. Ou para o Senhor Jesus. Da igreja do Senhor Jesus. Amém? Então, cuidado. Você que anda bitolado com a igreja. Cuidado. Cuidado demais. Está indo para o inferno. Bom? Seguindo a tradição da igreja. Aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Foi Ele que morreu na cruz por nós. Amém? Foi o Senhor Jesus que morreu. Foi Ele que deu a vida por nós. Então é Ele e a Ele, para Ele, a honra, a glória, o louvor e a adoração para todos sempre. Glória a Deus, irmão. Entendeu, irmão? A Ele, para Ele, por Ele. Dele é toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. Os homens, quanto mais a igreja deles é maior,
Mas poder eles têm nessa terra. E é isso que eles gostam. Poder e dinheiro. Amém? Então vamos seguir aquele que morreu na cruz do Calvário por nós, que é o Senhor Jesus. Vou continuar falando aqui que você vai entender. Amém? Porque lhes é dado, a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não lhes é dado. Aqueles que não aceitarem o Senhor Jesus como Senhor Salvador, a eles não é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Vão seguir as igrejas. Vão seguir placa de igreja e CNPJ de igreja, contradições que levam para o inferno. Porque aquele que tem se dará, porque aquele que tem quem? O Senhor Jesus dentro do coração dele, já aceitou o Filho de Deus como Senhor e Salvador. No final aqui eu vou te ensinar como você pode ter o Senhor Jesus dentro do seu coração. Continua comigo aí que você vai aprender. Amém? Porque aquele que tem o quê? O Senhor Jesus, se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Amém? Por isso lhes falo por parábola, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem, porque estão cegos pela tradição, estão bitolados, porque vendo não veem. Eles olham assim, mas não entendem nada, está bloqueado o sentido deles, porque não aceitaram o Senhor Jesus. Eles querem achar que a tradição de igreja, que a tradição de pai, de mãe, de vó, de bisavô, né? É mais importante do que a palavra de Deus, irmãos. A coisa mais importante que tem na terra para nós é isso aqui, ó. Quando a gente está perdido numa autoestrada, num deserto, se você tiver um mapa daquele asfalto, você sai dali. Mas e se você não tiver? Um deserto de 500 quilômetros. Você tem gasolina para andar 30 quilômetros. Mas você não tem mapa para sair. O seu carro vai acabar no deserto. Não pega telefone. Não tem jeito de pedir socorro. Você está perdido. É assim que é o homem sem a Bíblia. Ele está perdido. O caminho é ensinado aqui, ó. Não é no templo. Não é na igreja. Não é na tradição de família. Abandona. Arrependa-te antes que seja tarde. Porque aqui diz, aquele que tem lhe dará mais. Tem o quê? Eu sou Jesus. Abandone tudo e aceite o Senhor Jesus agora como Senhor e Salvador da tua vida. Confesse o Senhor Jesus com a sua boca. Depressa. Porque você não sabe em que ponto você está perdido. Você está cego. Por isso lhe falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem, não enxergam. E ouvindo, não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a palavra de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Está ouvindo de novo aí? Por causa da tradição que você escolheu seguir, acima da palavra de Deus, acima do poder de Deus, acima do Filho de Deus, que é o Senhor Jesus. É Jesus que está falando isso aqui com você, não sou eu não, meu irmão. Está na Bíblia Sagrada, eu estou só lendo. E nele se cumpre a profecia do profeta Isaías, que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Tem pessoas que quando ouvirem essa pregação aqui, vão ouvir de mau grado, e vão querer fechar os olhos. Sabe por quê? Está com o coração endurecido, porque não é para vocês, porque vocês põem tradição de homem acima do Senhor Jesus. É por isso. E ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos para não verem, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração e se convertam, e eu os cure. Porque se você ouvir, abrir seu coração para a palavra de Deus, se você olhar para a palavra de Deus, abrir o seu coração para aprender, o Senhor Jesus virá, te converterá e vai te curar. Somente o Senhor Jesus pode te curar. Arrependa-te dos teus pecados, arrependa-te dos teus maus caminhos, arrependa-te da idolatria, da feitiçaria, da inimizade, da porfia. Arrependa-te da glutonaria, dos pecados, dos prazeres da carne, da prostituição, da luxúria, da lascívia. Arrependa-te, em nome do Senhor Jesus, da soberba, da prepotência, da arrogância, da avareza. Arrependa-te. Arrependa-te, em nome do Senhor Jesus. Arrependa-te. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque no meio
de todos que estão ouvindo a pregação e a palavra de Deus. Alguns se converterão porque abriram o próprio coração e abriram os olhos, abriram os ouvidos para ouvirem a palavra de Deus. Glória a Deus. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Olha só, irmão. Os profetas desejaram ver e ouvir a palavra de Deus. E muitos justos, muitos, queriam ver e ouvir. E não ouviram. Mas vós tem a palavra de Deus para ouvir, irmão. Então ouça. Eu vou falar para você aqui, ó. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Olha só. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem um maligno, Satanás, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. Tá vendo só? Então a palavra foi semeada no seu coração. Aí se você de mau grado ficar achando ruim de ouvir a palavra de Deus, é o diabo que está entrando dentro do seu coração e dentro da sua mente. Satanás está comandando a sua vida e tirando essa palavra que eu estou pregando. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Ouviu, recebeu com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. Se alegra por um pouco, e aí chega a angústia, a perseguição por causa da palavra, e logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos, então esse aqui, ele recebeu a palavra, se alegrou, mas não teve raiz. Por quê? Porque ele não continuou buscando a palavra. Ouviu uma vez, se alegrou e não continuou, não perseverou. A primeira dificuldadezinha que veio, já se irritou, já se irou e abandonou. Misericórdia. Busque a palavra de Deus. Seja um seguidor da palavra de Deus. Tem muitas pregações nesse canal aí. E tem muitas pregações da Bíblia no YouTube. Pesquisa e ouça, meu irmão. Ah, mas eu não tenho uma igreja para ir. Pesquisa e ouve a pregação. A pregação é a pregação da palavra de Deus. Se tiver que esse culto muito longo, abandona que trem. Pega a palavra. Você precisa da palavra. Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. É a palavra é que liberta, que salva, que transforma e que cura. Amém? Que salva a sua alma. Glória a Deus. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo, aqueles que o cercam ali, e a sedução das riquezas, né? A sedução daquele ambiente onde ele estava, de riqueza, de pessoas ricas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Aí a pessoa está lá numa tradição imunda, adúltera, numa tradição idólatra, aí ele aceita Jesus. Aí vem aqueles que o rodeiam, e por causa daquela tradição e da sedução daquele ambiente que ele frequentava, ele acha que vai ser humilhante ele ir para uma igrejinha pequena e agora ser um crente, servo do Senhor Jesus. É isso aí, beleza? Aí você abandona o Senhor Jesus por causa disso. Vai queimar no fogo do inferno. Vai pro fogo do inferno. Todos três aqui. Todos três. Ó. Todos três. A semente que caiu ao pé do caminho e vieram as aves. Aquele que Satanás veio e roubou a palavra. A parte que caiu em pedregais, que não teve raiz, não persistiu ouvindo a palavra de Deus, é o 2. E a que caiu entre os espinhos, que são aqueles que vivem entre espinhos numa tradição de igreja que veio de pai, mãe e vô. Todos esses três, que não seguiram o Senhor Jesus, vão queimar no fogo do inferno. Tá falado. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Arrependa-te, sai do meio dela, povo meu, em nome de Jesus. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas o cuidado deste mundo, a sedução das riquezas, sufoca a palavra e fica infrutífera. Fica uma vida inteira indo lá naquele trem, senta, vai embora, mas não produz fruto. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. O que foi semeado em boa terra. Porque ele abriu o coração dele para o Senhor Jesus. Ele se abriu, ele falou: Deus, fala comigo. Meu Deus, me abra os olhos, abra os meus ouvidos, que eu entenda a tua palavra. Glória a Deus. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. E ele dá fruto. E ele dá fruto
Cada semente que ele planta, dá um por 100, outro por 60 e outro por 30. Ele sempre vai multiplicar a palavra que ele recebeu. Glória a Deus, aleluia. Que nós possamos, irmãos, multiplicar a palavra, que é o Senhor Jesus que vive em nós. Jesus é o verbo. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo é a palavra, e a palavra é o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus é o verbo vivo que habita em nós. Então, nós temos o quê? Que semear esta semente. Na verdade, nós somos os ceifeiros. Essa semente já foi semeada, né? Nós estamos colhendo, mas para colher tem que ser através do Senhor Jesus. Nós temos que falar do Senhor Jesus para que a pessoa creia. Ah, então agora eu entendo. Porque eu já ouvi falar, mas eu não entendia. Então a semente já estava lá dentro. Mas agora ele entende. Entende, agora vai se converter. Porque ele é terra boa. Ele não é terra ruim, agarrada em tradições. Ele não é. Amém? Então desagarra das tradições, meu irmão. Está indo para o inferno e não está vendo. O único caminho, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está dado o recado, que os irmãos possam crer em nome de Jesus. Agora eu vou te ensinar como fazer para que você seja uma semente em terra boa, que você seja terra boa para receber essa semente. Amém? Eu vou te ensinar. Você vai abrir seu coração agora, você vai abrir sua boca, você vai abrir sua mente para o Senhor Jesus. Amém? Não dói, não te machuca e vai te dar uma nova vida. Vai te dar agora o direito de ter o nome escrito no livro da vida. Amém? Então ore comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, entra no meu coração e faz morada em mim. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo habite em mim. E guarde a tua palavra em mim para eu não pecar contra ti. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. Glória a Deus. Senhor Deus, me recebe agora como teu servo, como teu filho, porque eu aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém. A paz do Senhor Jesus a você e que Deus te abençoe muito e que você também seja um ceifeiro, levador da palavra de Deus para juntos ganharmos almas para o Senhor Jesus. Amém? Compartilha esse vídeo, irmão. Manda esse vídeo para as pessoas que estão agarradas em tradição. Manda esse vídeo para as pessoas que estão agarradas na idolatria, na feitiçaria, na macumbaria, para que essas pessoas que seguem tradições de família possam abandonar essa tradição antes que seja tarde demais, antes que venha a condenação eterna, antes que elas partam sem a salvação. Amém? Envia esse vídeo, vamos ganhar alma para Jesus. Honra e glória do Senhor Jesus sempre. Amém? Deus abençoe cada pessoa que ouviu a tua palavra. Deus abençoe que essa palavra entre nos corações e que as pessoas abram a mente e o coração para o Senhor Jesus, teu Filho. Deus, que essa palavra venha crescer no coração de todos e que todos sejam terra boa, em nome do Senhor Jesus. E trata com aquelas terras ruins aí que não aceitaram o Filho do Senhor. Deus, eu bato o meu pé para que a poeira do meu pé seja testemunha contra eles, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Senhor, abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.